Muito bem. É, vamos direto ao tema de hoje, não é? Escrevi aqui: tudo é pedra filosofal. Em outras palavras, não existe nada que não seja suprassumo da filosofia, não é? Tudo é pedra filosofal. Em outras palavras, não existe nada que não seja suprassumo da filosofia, né? Então aí vamos começar aqui o discurso que vai durar, como tem sido aí é, o hábito, cerca de 60 minutos, né? É, o que eu quero dizer com isso, não é? É que tudo que acontece comigo como aspirante à pedra filosofal, aspirante ao suprassumo da filosofia, não é? Então a palavra-chave nesses meus discursos, uma das palavras-chave, não é? É a palavra aspirante, não é? Eu, Hideo Yahiro, sou um aspirante, vamos dizer assim, um aspirante à sabedoria, não é? Eu já digo de pronto, eu já digo imediatamente que, em relação à sabedoria, obviamente, surge a palavra ignorância, não é verdade? Eu sou um ignorante. Eu, Hideo Yahiro. Meu nome é Hideo Yahiro, para quem não me conhece. Hideo Yahiro. Então, eu, Hideo Yahiro, sou aspirante, não é? O aspirante é vamos dizer assim, em palavras simples, um ignorante, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que não enxerga as coisas do jeito que elas são, não é? O aspirante, é claro que isso evidentemente também tem a ver com a questão da tomada de consciência, não é? Entendimento, compreensão, não é? Eu, Hideo Yahiro, meu nome é Hideo, meu sobrenome é Yahiro, Hideo Yahiro. Então, eu, Hideo, tomei consciência, entendi, compreendi, não é? Que eu vejo todas as coisas, não é? Que eu enxergo todas as coisas
não do jeito que elas de fato são, né? Quer dizer, eu enxergo de maneira distorcida, compreende? Então, eu, Hideo Yahiro, aspirante, não enxergo as coisas, todas as coisas, não é? Como elas de fato são, né? Eu enxergo de maneira distorcida, não é? O aspirante, entendi, evidentemente, né? Eu entendi que o aspirante não tem a capacidade de ver, de enxergar as coisas do jeito que elas são, não é? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu estava falando da frase tudo é pedra filosofal. Em outras palavras, não existe nada que não seja suprassumo da filosofia. Esse é o tema, né, esse é o tema deste trabalho, que, como eu já disse, vai durar cerca de 60 minutos. Parece que há uma necessidade minha de evitar, além de falar da minha vida particular, não é? Evitar falar de, vamos dizer assim, o que é muito usado na filosofia são exemplos, né? O exemplo, né? Estou sendo assim, estou tentando ser bastante cuidadoso também na escolha de um exemplo, né? Na escolha do exemplo, não é? Então, esse discurso aqui, ele também recorre, né, a uma coisa que é diferente dos exemplos, né? O meu discurso, ele usa muito né, recursos da retórica, da linguagem, não é? Da expressão, não é? Do contrário, eu posso optar por ficar assim, vários, assim, durante um determinado tempo, né? Eu posso optar por ficar em silêncio. Também é um recurso desse trabalho que vai durar cerca de 60 minutos. É circunstancial, não é? Tudo, tudo é força, tudo é determinado. Vamos agora já entrando aí no tema propriamente. Tudo é determinado, né? Tudo é uma energia, uma força
invisível, não é verdade? Que é a própria força, essa energia da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, não é? Que define se o discurso vai ser desta ou daquela maneira, não é? Tudo é determinado, portanto, pela força, pela energia invisível da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia. Não é mesmo? Uma coisa que isso realmente é, esse trabalho, né? A palavra trabalho entra, trabalho, né? Surge aqui, não é? E agora, aqui e agora surge essa palavra trabalho. É, aí entra um exemplo, né? Ou exemplos, né? Não é verdade? A gente, o que é o contrário, o que se contrapõe ao trabalho? O que se contrapõe ao trabalho são os momentos de descanso, não é? Os momentos em que você está relaxado, não é verdade? Os momentos em que você está à toa, não é verdade? E este momento aqui agora, desta gravação, como você pode sentir, não é? Embora você possa estar ouvindo de maneira relaxada, não é? Este trabalho aqui e agora, é um trabalho realmente de disciplina, não é? É um trabalho de concentração, não é? É um trabalho tenso, sim, e trabalhoso, não é? E eu poderia ter escolhido não fazer este trabalho, que por sua vez, né, diga-se de passagem, é um trabalho que não me dá retorno financeiro nenhum, não é? É um trabalho que, a partir da minha compreensão, do meu entendimento, não é? É um trabalho impulsionado, não é? Por essa energia, por essa força invisível da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, não é? Uma coisa que eu posso falar também é a sensação, né? É a sensação e a necessidade, né? A necessidade minha, vamos dizer assim, a necessidade minha como um aspirante, não é? A minha necessidade como aspirante, a minha necessidade como aspirante é ter essa sensação que é fruto de de um ato, de uma atividade feita, de uma atividade feita com disciplina, não é? Eu, como aspirante, tenho essa necessidade, não é?
Parece que eu quero evitar também coisas muito, muito, muito específicas, não é? Da minha, muito específicas de claro, minha particularmente e de modo geral, vamos dizer assim. De qualquer forma, é a força, né? É a energia invisível da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, que está movimentando este trabalho de fazer um audiovisual, não é verdade? E justamente isso é um detalhe que eu estou aqui agora me querendo fazer mencionando isso, né? Aquilo que existe em mim, vamos dizer assim, de instinto, não é? Instinto de sobrevivência, não é verdade? Necessidade, não é verdade? Também é algo que é trabalhado com muita intensidade pela pedra filosofal, pelo suprassumo da filosofia, não é? O suprassumo da filosofia, ele quer atuar em harmonia com as minhas necessidades, de modo que além de suprir as minhas necessidades, além de é, alimentar, ah, além de me alimentar, não é verdade? É, o alimento tem que ser também, vamos dizer, do espírito, da alma, não é? Não é verdade? Então, quer dizer, o trabalho da pedra filosofal é transformar esse meu instinto, essa necessidade, né, de alimento e de coisas, né, os meus desejos, não é? De modo que eu tenha uma felicidade, né? Ainda que essa felicidade seja que dure que dure
pouco tempo, né? Mas a sensação de felicidade, né? É uma necessidade muito forte, não é? E é uma necessidade, enfim, de uma satisfação plena dos meus desejos, não é? Ora, os outros seres vivos também são assim, nesse instinto de sobrevivência dos animais, né? Né? Por exemplo, agora vamos colocar exemplos, né? E aí vem, quer dizer, surgiu assim, casualmente, muito embora nada seja casual, tudo é determinado pela energia, pela força da pedra filosofal, essa força invisível do suprassumo da filosofia. E eu estou falando do instinto dos animais, né? De satisfazer os seus desejos, né? O animal. O animal, ele também, ele pensa nas consequências de um ato de satisfazer um desejo. Por exemplo, por exemplo, um animal de estimação, né? Você vai dar aquele utensílio, não é? Você vai colocar para o seu animal de estimação, você vai colocar a ração, por exemplo, né? E aí, é claro, você coloca no utensílio uma determinada quantidade de ração, né? Para o seu pet, para o seu animal de estimação. E é claro que você sabe que você pode dar mais ração. E você sabe também que, do mesmo modo que você dá pouca ração e o animal se alimenta, se satisfaz, se você der mais ração, do mesmo modo ele vai comer toda a ração e vai se satisfazer do mesmo modo. Porém, a consequência é que é diferente, não é verdade? Se você der pouca ração, o animal não vai, por exemplo, ficar obeso, não é verdade? Agora, se você der muita ração, muito provavelmente o animal vai prejudicar a saúde do animal, não é? Podendo até encurtar a vida do seu animal de estimação, não é verdade? De modo que, muitas vezes você escolhe dar menos ração
é, visando que o animal viva mais, né? Viva por mais tempo. Muito bem, eu falei desse exemplo. Agora eu não sei por que eu falei desse exemplo. Mas deve ser algo pertinente, não é? Relevante. Enfim, tudo o que me vem à cabeça, o que surge aqui no meu pensamento em relação a todas as coisas, né? O que eu falei mesmo? Não existe nada que não seja suprassumo da filosofia, né? Então quer dizer, todas as coisas, todas as coisas ah, que vêm, não é? Para este aspirante, para o Hideo, não é? Todas as coisas que, vamos falar assim, mais de modo sofisticado, não é? Todas as coisas que visitam os meus sentidos, não é verdade? Todas as coisas que visitam os meus sentidos são trabalho da pedra filosofal, não é verdade? Muito bem, muito bem. Tudo que visita a minha pessoa são sugestões. A palavra que vem aqui agora é sugestão, né? Sugestões trazidas pela pedra filosofal, pelo suprassumo da filosofia, não é? Tudo são elementos, não é? São informações, são detalhes que têm a finalidade de determinar as minhas próximas ações, não é? Exatamente é isso, não é? Todas as coisas que visitam os meus sentidos, não é? Estão determinando as minhas ações atuais, não é? Ora, se eu escolho não estabelecer nenhum, vamos dizer assim, juízo de valor em relação a isto ou aquilo, também é a força da pedra filosofal
é a força do suprassumo da filosofia, não é? Todas as circunstâncias, não é? São sugestões, são coisas que determinam as minhas ações atuais e etc e tal. Evidentemente que eu, aspirante Hideo Yahiro, estou na última etapa da minha existência de milhões, bilhões, trilhões de anos. A gravidade, né? E a preocupação de ser, de cada vez mais, evidentemente, né, ter um discurso coerente também é trabalho do suprassumo da filosofia. Essa necessidade deste aspirante, não é? A necessidade do aspirante Hideo Yahiro, aspirante à pedra filosofal, aspirante ao suprassumo da filosofia, de ter um discurso absolutamente, quer dizer, de procurar ter um discurso absolutamente coerente, não é verdade? Também é trabalho da pedra filosofal do suprassumo da filosofia, não é? E também no seu lado mais, assim, radical, né? É um discurso que não procura não abrir nenhuma brecha, não fazer nenhuma concessão nesse sentido, não é? Nesse sentido, é um discurso que parece que deve ser radical, não é verdade? Cuidadoso, né? Tudo está, o objeto, o foco é o trabalho da pedra filosofal sobre o aspirante à pedra filosofal, o suprassumo da filosofia, chamado Hideo Yahiro. Compreende? Até me sinto bastante feliz de poder falar esse conceito que é meio que básico, que é meio que fundamental. Só existe um motivo no meu discurso e mais nada. Vamos dizer assim, não é?
o trabalho do suprassumo da filosofia, o trabalho da pedra filosofal sobre o aspirante à pedra filosofal, o aspirante ao suprassumo da filosofia, chamado Hideo Yahiro. Não é verdade? Então, quer dizer, não existe outro foco, não existe outra preocupação, não é? E, evidentemente, existem muitas coisas, assim como existem muitas coisas, né? Mas né, parece que, né, eu tenho que ser o mais claro, né? Tenho que ser claro, tenho que ser nítido, né? Tenho que ser absolutamente compreensível, não é verdade? Claro que são inúmeros audiovisuais que eu fiz, aliás, bastante, não é? Mas este audiovisual, a sua peculiaridade é, colocar menos coisas no discurso, né? Talvez talvez existe essa preocupação da própria pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, para colocar menos coisas, não é verdade? No discurso. Para facilitar o trabalho da própria pedra filosofal sobre o aspirante à pedra filosofal chamado Hideo Yahiro. Não é verdade? Isso é evidentemente essa parte de querer uma coisa de melhor qualidade, né? Isso é natural. Natural ou isso também é trabalho da pedra filosofal? Sim, evidentemente. Tanto é que eu falei, qual é o tema? Tudo é pedra filosofal. Em outras palavras, não existe nada que não seja suprassumo da filosofia. Então, tudo é trabalho da pedra filosofal. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, essa recorrência, né? Recorrência. Vamos ver se eu encontro uma outra palavra ou expressão. Repetição, né? Essa repetição, né? Digamos assim, o verbo frisar,
frisar, né? Esse conceito, né? Esse conceito, essa verdade, não é? De que tudo, absolutamente tudo é pedra filosofal, é suprassumo da filosofia, né? Tudo. Tudo é pedra filosofal, tudo é suprassumo da filosofia. Na verdade, acho que o tema, o título, né, dessa gravação, talvez até poderia ser assim, tudo é pedra filosofal agindo sobre, né, agindo, tudo é o suprassumo da filosofia agindo aonde? No aspirante à pedra filosofal Hideo Yahiro, né? Poderia até ser dessa forma, né? Talvez, talvez, talvez o título, né, tenha uma certa lacuna, mas talvez vai ser mantido esse título. Tudo é pedra filosofal, tudo não existe nada que não seja. Não há nada que não seja supra-sumo da filosofia. Não há nada que não seja pedra filosofal. Mas acho que ao longo dessa fala, a coisa deu vamos dizer assim, deu um avanço. Um avanço no sentido de que o foco é o Hideo Yahiro, né? É um avanço que aconteceu, né? O foco sou eu, Hideo Yahiro. Esse foi o avanço a partir desse tema, né? O foco sou eu, não é? O objeto de análise, de pensamento, é o Hideo Yahiro, sou eu, não é? Esta constatação é que talvez tenha sido um avanço filosófico, um avanço filosófico. Tudo é sugestão. Essa é a palavra, essa é a frase, né? Tudo é sugestão, né? Do suprassumo da filosofia para mim, para o Hideo Yahiro, né? O objeto, o foco, né? Sou eu, né? Eu é que sou aspirante, não é verdade? Eu é que sou aspirante. E o aspirante é um ignorante. O ignorante não enxerga as coisas do jeito que elas são, né?
O aspirante não sabe exatamente como são as coisas. O aspirante é um ignorante. Eu é que sou o aspirante. O foco sou eu. Eu sou o objeto. Etc e tal. Não é verdade? Eu sou. Quero até evitar coisas, atitudes assim muito particulares também, ao que me parece, não é verdade? Para que o discurso seja um discurso coerente, não é verdade? Então, atitudes muito particulares também, parece que eu quero evitar. Neste trabalho, não é verdade? O foco sou eu, né? O foco é o Hideo Yahiro, né? É evidentemente que o trabalho da Pedra Filosofal está. Bom, enfim. O fato de eu não me preocupar também com detalhes que não sejam relevantes, não é verdade? Essa procura e tudo mais. O que eu posso dizer em relação a estar aqui agora, né? Objetivamente, mas aqui agora nem não quero nem falar em peculiar, peculiaridades, coisas específicas, não é? Detalhes, não é? Né? É o trabalho da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, aqui e agora. Né? O suprassumo da filosofia, a pedra filosofal, está atuando. Só isso. Agindo. Não é? Só isso. E também uma coisa que parece ser interessante é justamente essa, vamos dizer assim, essa
esse rigor, né, da pedra filosofal que está acontecendo aqui agora, né? Esse rigor do suprassumo da filosofia, não é? Que está ocorrendo aqui e agora, não é? O suprassumo da filosofia é extremamente rigoroso. A pedra filosofal é extremamente uma coisa extremamente rigorosa. Evidentemente que estou falando aqui de felicidade, não é verdade? Evidentemente que estou falando aqui de sabedoria, não é verdade? Evidentemente que estou falando aqui de última etapa, a etapa derradeira de uma existência de sofrimento, é claro, né? De milhões, bilhões, trilhões de anos. Por isso essa intensidade, não é? Essa característica de ser um momento bastante sério e grave e importante, evidentemente, né? Para, evidentemente, o aspirante Hideo Yahiro, para a minha pessoa, não é verdade? A pedra filosofal, o suprassumo da filosofia constrói coisas, né? Eu tenho evitado mencionar nesse discurso coisas específicas, peculiares, né? Do próprio trabalho da pedra filosofal também, não é? Mas a pedra filosofal, o suprassumo da filosofia, é uma energia, uma força invisível, né? Que atua, vamos dizer assim, causando uma coisa diferenciada, né? Evidentemente que diferenciada interessante essa palavra, não é? Diferenciado tem a ver com o instinto do aspirante, não é? Né? O aspirante sente uma alegria, uma felicidade quando vivencia algo diferenciado, não é? Faz parte da natureza do aspirante à pedra filosofal, aliás, deste aspirante ao suprassumo da filosofia, chamado Hideo Yahiro, né? Então Mas chega também, já chega de falar de coisas diferenciadas. Que também a força, né? Essa força da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, né?
que é extremamente... Essa força é rigorosa, é dura. Né? Em relação às circunstâncias que visitam o Hideo Yahiro são circunstâncias determinadas pela pedra filosofal, pelo suprassumo da filosofia. Vamos frisar bem isso, o objeto, o foco da análise, do estudo, é o Hideo Yahiro. Vamos frisar isso muito bem. E é claro, isso é a energia da própria pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, querendo, talvez, não é? Que eu, Hideo Yahiro, tenha isso com uma máxima clareza, com a máxima coerência. Coerência, não sei se é a palavra, mas enfim, a consciência, né? De que o foco sou eu, Hideo Yahiro, não é? Esse é o trabalho da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, né? Ao que tudo indica. E é isso, né? Estamos aí já chegando próximo ao final deste trabalho. Faltam cerca de 2 minutos, como vocês podem ver. E este discurso que começou com essa frase, tudo é pedra filosofal, em outras palavras, não existe nada que não seja suprassumo da filosofia, eu basicamente falei daquilo que é mais importante aqui e agora, neste exato momento. O que é mais importante que eu saiba, que eu tenha consciência, ou seja, eu preciso evidentemente ter muita consciência de que tudo é o trabalho da pedra filosofal agindo sobre a minha pessoa, sobre o Hideo Yahiro, né? Então, o trabalho do suprassumo da filosofia neste processo aqui de audiovisual, digamos assim, não é verdade? É para que isso, né, essa coisa vamos dizer assim, o objeto de análise, não deve fugir, evidentemente, do Hideo Yahiro, né? O Hideo Yahiro é o foco de análise, é o objeto a ser analisado. É o Hideo Yahiro, sou eu, né? O Hideo Yahiro é o foco, né? É o tema. O Hideo Yahiro é o motivo deste trabalho aqui. Não é?
enfim, já chegamos aqui aos 60 minutos, não é? E esse é a energia da pedra filosofal, do suprassumo da filosofia, não é? É claro que o discurso quer sempre terminar de modo estético, não é? De modo... E não de modo insípido, né? Mas também tudo é coisa do suprassumo da filosofia, né? É claro que essa necessidade de um final feliz, não é verdade? É uma coisa que está muito enraigada na nossa natureza, né? De aspirante, não é? Mas de qualquer modo, o que fica assim bem assim expressivo nesse discurso, nesse final aqui de 60 e poucos minutos, não é? É de que existe um ser, existe uma pessoa, existe um objeto. E esse objeto se chama aspirante à pedra filosofal, aspirante ao suprassumo da filosofia, chamado Hideo Yahiro. Muito obrigado.